Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, vindo com um pós-jogo mais feliz do que nunca. Afinal de contas, o Flamengo venceu a equipe do Atlético Goianiense e venceu bem, nação. Eu vou explicar por que o Flamengo venceu bem, tá? E agora, nós abrimos o retorno do Campeonato Brasileiro na liderança, com os mesmos 40 pontos que o Botafogo, mas com um jogo a menos e um saldo de gols melhor do que a equipe alvinegra. E por que foi muito boa essa vitória do Flamengo? Para começo de conversa, o Palmeiras jogou com uma equipe mista contra o Vitória em casa e perdeu. O Botafogo jogou contra o Cruzeiro em casa e perdeu. O Flamengo teve 5 modificações no time que entrou jogando hoje e venceu. E olha só, nação, foram 5 modificações antes do jogo e 5 modificações durante o jogo. Nesse vídeo aqui, eu quero falar para vocês sobre o jogo do Flamengo, sobre os dados que eu tenho sobre Pedro, sobre Arrascaeta, sobre o número das pessoas que estiveram presentes assistindo esta vitória do Mengão Queridão, comentar também, por que não, sobre o técnico Tite e como ele vem conduzindo a equipe do Flamengo, jogadores importantes que serão desfalques do Flamengo na próxima rodada. Enfim, nós vamos falar tudo sobre o Mengão Queridão. Aproveita para aqueles 3 Cs, curtir, comentar e compartilhar. E para você não se esquecer e depois ficar com dor na consciência, verifica aí se você está inscrito no nosso canal. Se não tiver, é o melhor momento para você se inscrever e curtir sem nenhuma culpa o vídeo que a gente tem por aqui. Simbora, nação! Bom, Flamengo e Atlético Goianiense jogaram nesta tarde de domingo para 57.673 pessoas pagantes, num público total de 61.883 presentes no estádio do Maracanã, um público digno de Mengão Queridão. E olha que na quarta-feira, nesse mesmo Maracanã, nós vamos receber o Palmeiras pela Copa do Brasil. Então seria natural que a nação rubro-negra não fosse em peso hoje no Maracanã para guardar aquele din-din para poder ir no jogo da Copa do Brasil, mas não teve isso não. A nação, com mais de 52 mil pessoas de média por jogo como mandante, esteve presente no Maracanã e estará presente também no Maracanã no jogo da Copa do Brasil com o Palmeiras. Mas vamos falar desse jogo aqui, que é o que interessa, né? Nação, o Flamengo começou o jogo bem, pressionando a equipe do Atlético Goianiense, que não conseguia respirar com a pressão alta que o Flamengo fazia em cima do time rubro-negro. Acontece que essa pressão alta, ela era muito firme, não era frouxa não, era bem firme. Os caras simplesmente tinham um pé de ganha muito alto. Gerson, mais uma vez, desempenhando um papel fundamental nessa marcação alta do Flamengo, até com colaborações de Pedro e Arrascaeta. E aos 18 minutos do primeiro tempo, numa jogada ensaiada, numa cobrança do escanteio, Arrascaeta, como vocês estão vendo aí na telinha, faz o cruzamento por baixo, Pedro chega na frente da zaga do Atlético Goianiense e abre o placar. Flamengo 1-0 em cima da equipe do Atlético Goianiense. O Flamengo ainda conseguiu manter a posse de bola e conseguiu apertar o Atlético Goianiense mais algumas vezes, mas a pressão alta que a equipe fez desde o início da partida e o perde-ganha mais alto ainda que a equipe trabalhava, fez com que a equipe do técnico Tite cansasse no primeiro tempo e desse espaço para o Atlético Goianiense subir ao ataque e até conseguir uma ou outra ação de gol. Temos que destacar aqui a bela atuação de Matheus Gonçalves, que foi muito seguro durante a partida e toda vez que foi acionado, garantiu o 0 no placar em favor do Mengão Queridão. Bom, mas se o Matheus Cunha estava bem no gol, Ayrton Lucas ainda não está legal, principalmente no sistema defensivo. As principais chances do Atlético Goianiense vieram pelas costas do lateral esquerdo rubro-negro. Na lateral direita, o Varela até que dava alguns respingos de ofensividade, mas faltava clareza na tomada de decisões do lateral uruguaio para concluir as jogadas. Em uma das jogadas, já no finalzinho do primeiro tempo, quando ele está na cara do goleiro pela lateral direita, ele dá mais um toque na bola
e acaba perdendo a oportunidade de fazer um cruzamento perigoso. O técnico Tite imediatamente se levantou do banco de reservas, olhou para o Wesley e falou: tinha que ter cruzado de primeira. Alguns amigos do nosso grupo VIP VVP no WhatsApp disseram que se ele cruzasse de primeira, a bola não chegaria no Pedro, que vinha muito mais atrás. Bom, mas para quem já teve Leandro e mais recentemente Léo Moura e Rafinha, sabe muito bem que esses caras conseguiriam levantar a cabeça, tirar o peso da bola e fazer um cruzamento para trás, para esperar a chegada do Pedro, para o Pedro pegar de testa. Mas não é a praia do Varela e nós não podemos exigir tanto assim do lateral uruguaio, que provavelmente erraria e a gente xingaria do mesmo jeito que o técnico Tite xingou também. O ponto positivo do sistema defensivo, eu sempre vou falar para vocês, é a possibilidade de uma saída de bola com maior qualidade. Sempre que a gente tem Léo Ortiz e Davi Luiz jogando juntos, a saída de bola do Flamengo é quase perfeita. Os caras ajudam muito na saída de bola e na transição defesa, meio campo, ataque, com passes muito bons e conscientes. Eric Pulgar também melhorou muito hoje. Teve ações importantíssimas no meio de campo do Flamengo, apesar de ter levado um cartão amarelo, já começou a lembrar aquele Eric Pulgar que a gente viu no ano passado. Não é ainda aquele Eric Pulgar, mas já melhorou bastante. Muito melhor do que das últimas partidas que a gente estava vendo o chileno atuar. Já deu pra gente uma tranquilidade. Bom, com esse gol, o Pedro chegou a 30 gols no ano marcados. 28 oficiais, porque tem 2 gols que eu conto do Pedro, que foi lá atrás, quando a gente foi nos Estados Unidos naquela excursão de pré-temporada, estão lembrados? Mas mesmo se tirarmos esses 2 gols do Pedro, ele ainda é o líder no mundo na temporada 2023-2024. Com 28 gols, ele é o cara que mais fez gols no mundo em 2023-2024. No segundo lugar, vem um atacante do Xangai Port, equipe do nosso querido Oscar. Com 27 gols, o Hu Lei é o segundo colocado aí no mundo nessa temporada. Depois, nós temos aí o Akram Afifi, com 26 gols do Al Saad. Na quarta colocação, um menino novo que quase ninguém conhece, um tal de Mbappé, do Paris Saint-Germain, que acabou de se transferir para o Real Madrid. Vocês ainda vão ouvir falar desse menino, eu acho que ele joga meia boca, tá? Mas eu acho que vocês ainda vão ouvir falar dele. Com 25 gols. Também com 25 gols tem o Miguel Borja, ex-Atlético Nacional de Medellín, Palmeiras, hoje atacante do River Plate. Também com 25 gols, o Victor Gyökeres, do Sporting de Portugal. Com 24 gols, Martim Cauteruccio, do Sporting Cristal. Com 23 gols, um outro menino que acho que vai fazer sucesso também, vocês não devem conhecer não, tal de Harry Kane, do Bayern de Munique. Ele é muito conhecido lá na Europa como espanta-títulos. E na última colocação, esse então eu nem vou pedir para vocês imaginarem quem é, porque eu sei, é de um time desconhecido, de um treinador desconhecido, lá dos coxaxó da Europa, vocês não vão conhecer nunca mesmo, um tal de Erling Haaland, com 23 gols, de um timeco aí de Manchester City, que tem um treinador meia-boca, foi auxiliar do Domenech Torrão, um tal de Pep Guardiola. Bom, brincadeiras à parte, vocês viram o peso dos nomes que o Pedro tá deixando para trás nessa temporada, né? Na última temporada, o Pedro fez 35 gols. Faltam 5 gols pro Pedro alcançar a marca do ano passado e trocentos jogos ainda do Flamengo para ele poder fazer. São 30 gols em 40 jogos, uma média de 0,75 gols por jogo. Média essa que me recorda 2019 do Gabriel Barbosa, o Gabigol. Era assim que ele era na equipe do Flamengo. Pedro vem fazendo uma temporada espetacular e ainda pode melhorar mais ainda. Faltam 13 gols para o Pedro alcançar o Zizinho e entrar no top 10 dos maiores artilheiros da história do Flamengo. O Zizinho tem hoje 148 gols e com o gol de hoje o Pedro chegou à marca de 135 gols pelo Flamengo. Pô, vocês acham que o Pedro chega aí aos 13 gols, mais 13 gols, aí ele faria esse ano 43 gols. Dá pra fazer isso? Nós temos Copa do Brasil, temos Libertadores da América, né? E tem o próprio Brasileirão que ele ainda pode descarregar mais gols aí. Mas o Pedro levou um cartão amarelo que tira ele do jogo contra o São Paulo. Então o Pedro vai jogar contra o Palmeiras, vai descansar contra o São Paulo
e vai voltar para o jogo de volta contra o Palmeiras na Copa do Brasil, lá no Allianz Parque. Vamos agora, então, às notas dos jogadores que entraram jogando e dos jogadores que entraram no transcorrer da partida, inclusive com nota para o técnico Tite. Já vou reforçando aqui que eu acho que o Flamengo teve uma boa vitória em cima da construção daquilo que o técnico Tite imagina como sendo o ideal para a equipe. O técnico Tite nunca foi um treinador de fazer times jogarem de forma bonita, nem na seleção brasileira ele conseguiu tal feito, mas não é retranqueiro não, ele é um treinador que joga ofensivamente, que joga para frente. Foi a melhor seleção nas 2 eliminatórias que ele disputou em saldo de gols, em gols marcados. Então, de jeito nenhum, ele é retranqueiro, mas não sabe fazer times jogarem bonito. Ele é efetivo e não como o Jorge Jesus, por exemplo, que é efetivo e faz o time jogar bonito. Não é essa a praia do Tite. Então, dentro da perspectiva e da expectativa que eu, Fabrício Lopes, tenho com o treinador rubro-negro, foi uma vitória sensacional, uma vitória muito boa. Vai ser sempre com emoção, vai ser sempre na rabeira, vai ser sempre assim, porque é o Tite. E olha só, se a oposição ganhar as eleições, o Tite fica. É o preferido dos caras da oposição. E na situação também. Então, as chances que nós temos de ter o técnico Tite no ano que vem no comando do Flamengo, apesar do contrato dele terminar agora, são grandes. Vamos então às notas dos jogadores. O Matheus Cunha foi muito bem no gol hoje, tá? Todas as vezes que ele foi acionado, ele correspondeu. Não me recordo de cabeça nenhuma saída de bola errada. Não me recordo nenhuma falha dele no gol do Flamengo. Então, para mim, por ter ido tão bem, eu vou dar uma nota 9,5 para ele. Pô, Fabrício, se o cara foi bem e você tá falando que não lembra de nenhum erro dele, por que 9,5? Porque goleiro a gente nunca deve elogiar demais, né? Eu acho. Ainda mais que o técnico Tite pode ter utilizado o Matheus Gonçalves hoje para poder pegar ritmo de jogo para jogar contra o Palmeiras na quarta. E a gente não sabe o que vai acontecer lá, então não quero botar pressão no rapaz, não. Então 9,5 tá bom, mas falem aí se vocês concordam ou não com a nota dele. Varela. O Varela não é bagre, mas também não é o jogador dos meus sonhos do lado direito, não. É um bom atleta, mas não rende tudo que eu gostaria que ele rendesse. Para mim, uma nota 6 para Guilhermo Varela. Léo Ortiz e Davi Luiz, para mim, pegam nota 8, porque foram bem demais ali no sistema defensivo, com raras exceções de alguns lances temerários que aconteceram. Para mim, nota 8 para ambos. Ayrton Lucas deu o passe para o gol do Arrascaeta, por isso a nota dele não vai ser tão ruim, vai ser uma nota 6. Mas durante todo o jogo, todos os sustos que nós tomamos, a grande maioria deles foi nas costas de Ayrton Lucas, que defensivamente vai muito mal e ofensivamente está caindo muito de produção. Então ele vai ganhar uma nota 6, do meu ponto de vista, tão somente e apenas por conta de ter dado o passe para o gol do Arrascaeta. Eric Pulgar destruiu muito no meio de campo, começa a jogada do gol do Arrascaeta. Como ainda não voltou a ser o Eric Pulgar que eu conheço, eu vou dar uma nota 7,5 para ele. Mas já dou uma nota 7,5 com louvor. Gostei muito da apresentação dele em campo hoje. Vou mudar a nota do Matheus Cunha, tá? Vou dar um 9 para o Matheus Cunha. Por quê? Porque para mim o Gerson foi o melhor jogador da equipe hoje e eu vou dar um 10 para o Gerson. Por quê? O Gerson não fez gol, o Gerson não deu assistência, mas o que está correndo o nosso capitão, o que está ajudando o nosso capitão, se não tivéssemos o Gerson, não sei se a gente conseguiria ter uma estrutura em campo capaz de fazer com que a Arrascaeta tivesse tanta liberdade e pudesse atuar tanto como ele vem atuando, livre de preocupação. Gerson, para mim, hoje é o pilar fundamental do meio e do ataque do Flamengo, seja jogando como segundo homem, como ele jogou hoje, seja jogando mais aberto pelo lado direito, no lugar do Luiz Araújo, como ele vem atuando quando o Nicolás de la Cruz está atuando pelo Flamengo. Adorei a participação do cara, para mim ele é gênio. Vou dar aqui uma nota 9,5 para Georgian de Arrascaeta, que para mim só não foi melhor do que o Gerson, mas marcou um gol, por isso a bola, e deu assistência, por isso esse emoji marrento aqui, porque o Arrascaeta garantiu a nossa vitória mais uma vez com um passe e também
com um golaço batendo no contrapé do goleiro. Esse uruguaio me encanta, né? A 10 tinha que estar nas costas dele. Concordam comigo ou não? Comenta aí, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá? Aliás, amanhã eu estarei ao vivo aqui com vocês, porque amanhã vai ter a votação da liberação da grana para comprar o terreno do gasômetro. E as organizadas vão estar presentes até para poder dar uma pressionada nos conselheiros lá na Gávea. Então, a partir das 17h30 amanhã, eu estarei ao vivo mostrando para vocês toda a movimentação das organizadas do lado de fora da Gávea e quem sabe podermos pegar até uma palavrinha de um dirigente ou outro que aparecer, que pintar na frente das nossas câmeras, tá? Então, marquem aí, 17h30, aqui no Resenha Rubro Negra, cobertura total e completa da votação que vai acontecer amanhã na sede da Gávea do Conselho Deliberativo para liberação da grana para a compra do terreno do gasômetro. Luiz Araújo é um guerreiro, né? Corre muito, se dedica muito, mas hoje eu acho que foi mais transpiração do que inspiração. Vocês podem me recordar de algum lance maravilhoso que ele tenha feito aí? Eu não me lembro, por isso eu vou dar uma notinha 7 para ele. Everton Cebolinha também não foi bem hoje, tá? Mas não foi tão mal quanto Ayrton Lucas e Varela. Então eu vou dar uma nota 7 para o Cebolinha. Vale lembrar que ele está voltando de lesão e já pegou uma sequência grande de jogos como titular. Então é natural que ele oscile, né, com o tempo. Ele vai melhorando, claro. Dom Pedrão, quando a bola chega nele, é sinônimo de jogada. Ele não deixa a jogada morrer, seja fazendo gol, seja dando assistência, seja fazendo pivô, ele não deixa a bola morrer. Pedro, para mim, merece uma nota 9. Pelo que ele vem desempenhando e pelo que ele desempenhou hoje. Bom, daí no segundo tempo, mais corretamente, aos 27 minutos do segundo tempo, saiu o Arrascaeta, para mim decisão acertada do técnico Tite, e entrou o Gabriel Barbosa. E aí é importante vocês entenderem que o Gabi não entra mais nem como segundo atacante, nem como atacante. O Gabriel hoje ele é reserva do Arrascaeta. Ele é o meia armador, ele está fazendo hoje a função do 10. Tudo o que ele sonhou na vida. O Tite está colocando ele para fazer. Foi por isso, inclusive, que ele deu aquele passe para o Carlinhos no jogo lá na Bahia, porque ele está jogando mais atrás, proporcionando a ele enfiar bolas para os atacantes. Gabriel não pode mais ser avaliado numa comparação com o Pedro, e sim numa comparação com a Arrascaeta e com o setor de meio de campo, que é onde ele atua. Não achei que o Gabriel foi tão bem nesse jogo quanto foi em outros, mas eu vou ser benevolente com ele, vou dar uma nota 7. A torcida lá no Maracanã, cada dia, pede mais, fica Gabigol. Vocês acham que tá na hora mesmo, que o Gabigol já ficou importante do jeito que ele era, para merecer ganhar uma renovação contratual? É sempre bom comentar para eu ver o que vocês pensam, jogo a jogo, até para eu saber se a mentalidade de vocês está mudando ou não. Ele colocou também o Matheus Gonçalves, que completa seu 4º jogo pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, o Bragantino tem mais 3 jogos, mais 2 jogos, né, para definir a ida do Matheus Gonçalves ou não para lá. Senão, ele vai completar o 7º jogo e aí não vai poder mais transferir para clube nenhum. Não gostei da apresentação do Matheus Gonçalves hoje, é cria e tal, mas não produziu muita coisa, não dou uma nota 5 para ele. Pô, Fabrício, o Matheus Gonçalves foi pior do que o Ayrton Lucas? Não. O Matheus Gonçalves jogou menos do que o Ayrton Lucas, tá? Então a nota dos jogadores que entram do banco para o jogo não é comparável à nota daqueles que estiveram durante toda a partida, não é justo. Os caras jogaram muito menos tempo do que eles. Então, não quer dizer que o Matheus Gonçalves foi pior que o Varela. Quer dizer que no pouco tempo que o Matheus Gonçalves entrou, ele não me convenceu e por isso ele está ganhando uma nota 5. Não comparem a nota dos que entraram com a nota dos que jogaram o jogo todo ou grande parte do jogo. Tivemos aí também a entrada do Wesley no lugar do Varela. Correu mais, mostrou mais pulmão do que o Varela, portanto, merece uma nota 7 pelo pouco tempo que atuou. Aos 33 minutos, nós tivemos a entrada do Carlinhos, que está bem aqui no lugar do Pedro. E eu sei que todo mundo é apaixonado pelo Carlinhos, tá? Mas eu vou dar para ele uma nota 4 hoje. Vou explicar. Nem precisa, né? Aos 44 ele perdeu um gol na cara. Não pode, Carlinhos, não pode. Se eu relevasse isso, eu estaria tratando o Carlinhos como um jogador que não tem tamanho para estar no Flamengo. E ele tem, e eu quero que ele tenha. E jogador que joga no Flamengo não pode perder esse gol, não. Tem que chegar lá e tem que fazer.
nota 4 pro Carlinhos. Então o Carlinhos jogou pior do que o Ayrton Lucas? Não, o Carlinhos entrou aos 33, o Ayrton Lucas jogou o jogo até os 35 minutos. Então não pode comparar os reservas com aqueles que jogaram quase que o jogo todo. Aos 35, o Vinha entrou no lugar do Ayrton Lucas. E o Vinha deu passe para o Carlinhos fazer o gol, para o Gabriel, que furou primeiro, e depois para o Carlinhos fazer o gol, e o Carlinhos não fez. Então, eu vou dar uma nota para o Matias Vinha, uma nota 7. E agora eu estou me lembrando que para a bola ter chegado no Carlinhos, o seu Gabriel Barbosa furou primeiro. Então, eu vou tirar um pontinho do Gabriel, vou dar nota 6 para ele e vou dar nota 4 para o Carlinhos. Para o técnico Tite, eu vou dar uma nota 7 também. Por quê? Porque pelo menos ele mexeu no tempo certo e a equipe que ele montou, para os padrões Tite de futebol, fez uma boa apresentação. Concordam, nação? Não concordam? Como que ficou suas notas? Coloquem aqui nos comentários. Vale lembrar que além do Pedro, o Luiz Araújo também está fora do jogo contra o São Paulo. Nicolás de la Cruz nem no banco de reservas ficou nessa partida. Por quê? Por causa das dores na coxa esquerda que eu falei para vocês que o rapaz tem. É lesão? Não. Apenas uma sobrecarga que ele está sentindo e por isso foi poupado para estar 100% no jogo contra o Palmeiras. Essas foram as minhas avaliações e análises de Flamengo 2, Atlético Goianiense 0. Tô feliz pra caraca, somos líder de novo. Agora é partir pro espancamento contra a equipe do Palmeiras. Tamo juntos, curta, comenta, compartilha, se inscreve e recomende o nosso canal para os seus amigos, nos seus grupos de Zap aí, se inscreverem também. Tamo juntos, um excelente domingo para todos vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.